tão importante, tão rico, que daria para ministrarmos anos esse tema. Anos. Para mim, de todos os temas que nós ministramos esse ano aqui, né, oração e aliança, foram os temas assim, mais importantes que nós ministramos. Para mim, amém? Estamos ministrando durante temas. Agora, no mês de setembro, estaremos falando sobre um tema muito importante também, que fala sobre integridade. Então, no mês de setembro, o mês de setembro todinho, estaremos falando sobre integridade, porque a aliança, ela precisa ser íntegra, amém? Ser íntegra diante do Senhor. A aliança é feita com integridade. Então, estamos dando uma sequência aí, a qual o Senhor está nos direcionando em nome de Jesus. Segundo livro de Crônicas, por favor. Segundo livro de Crônicas, eu pretendo ser bem rápido. Capítulo 20. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20. O tema da mensagem é: o que fazer quando não sabemos o que fazer? Esse texto, eu quero realmente voltar com você daquilo que aconteceu, um episódio que aconteceu, algo que foi narrado aqui, onde um rei, né, chamado Jeosafá, ou Josafá, depende da sua tradução, esse rei, ele se encontrou em uma situação, ele se deteve em uma condição, em que um momento o texto relata de que ele não sabia o que fazer. Então o tema é: o que fazer quando não sabemos o que fazer? Amém? O texto diz assim, segundo o livro de Crônicas, capítulo 20. Depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns meunitas, vieram à peleja contra Jeosafá. Então vieram alguns e disseram a Jeosafá: vem contra ti uma grande multidão do outro lado do mar, da Síria. Já estão em Hazazon Tamar, que é em Engedi. Temeu Jeosafá e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou o jejum em todo Judá. Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá o povo veio para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo. E disse: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos dos povos, na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo Israel, e não adeste à semente de Abraão, teu amigo para sempre. Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos à tua presença diante deste templo que leva o teu nome e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, porém, aqui estão os homens de Amon, de Moabe e do monte Seir, por cujo território não permitisse que os filhos de Israel passassem quando vinham à terra do Egito, de modo que deles se desviaram e não o destruíram. Vê como nos dão o pago, vindo lançar-nos fora da tua herança que nos fizeste herdar. Olha o versículo 12. Ó nosso Deus, não julgarás, pois em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Amém? Senhor Jesus, nós rendemos graças a ti nesta noite, te agradecemos por esse mês de agosto que está terminando. Te louvamos pelo mês de setembro que começará daqui a 2 dias. Engrandecemos o teu nome por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós e através de nós durante este ano. Te agradecemos, ó Deus, pela palavra que foi liberada em nossas vidas, que esse ano seria o ano do nascimento de um novo propósito, um ano de oportunidades, um ano de resgate. Estamos vivendo
esse tempo da maneira a qual o Senhor desejou. Estamos vivendo esse tempo da maneira a qual o Senhor preparou, separou para cada um de nós. Então, Pai, estamos vivendo uma situação que esse texto nos mostra, porque há condições e situações em que nós muitas vezes não sabemos o que fazer, mas a Tua palavra nos ensina, dentro da aliança a qual o Senhor estabeleceu conosco, daquilo que nós devemos fazer, daquilo que nós devemos entender, para que possamos desfrutar e a nossa mentalidade seja mudada. A nossa mente, desejo, emoção e vontade seja alterada para que os desejos, a vontade e emoção do Senhor realmente seja estabelecida em nossas vidas para vivermos aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Te louvo por cada um que está nos assistindo, te louvo por cada um que está sintonizado e conectado a este culto, que o Senhor fale ao coração de cada um dos teus filhos e filhas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Josafá, rei de Judá, onde o reino após Salomão se tornou dividido, o reino até Salomão foi um reino unificado, um reino unido. Jerusalém, Judá, era tudo realmente unido, mas nesse momento aqui, Israel era uma terra só, Jerusalém era uma terra só, Judá era uma terra só, Samaria era uma terra só, mas após Salomão, o reino foi dividido em reino do norte e reino do sul. Acabe era um rei realmente ali que estava vivendo. Se você voltar um pouquinho aqui comigo, no capítulo 18 em diante, você vê que Acabe, rei de Israel, e Jeosafá era rei de Judá. Israel, a capital era Samaria, e Judá, a capital era Jerusalém. Mas o reino foi dividido após Salomão. E Acabe, como todos já sabem, casado com Jezabel, um reino totalmente dividido, um reino totalmente profanado, um reino totalmente governado por um rei que a Bíblia diz que foi o pior rei que a nação de Israel já havia vivido com ele. E Josafá, que reinava, a parte de Judá e Jerusalém, era um rei que agradava ao Senhor, um rei que havia estabelecido em viver os princípios da palavra de Deus. Se você voltar no capítulo 17, você vai ver aqui o rei de Judá, Josafá. A palavra diz no versículo 1, Josafá, seu filho, reinou em lugar e fortificou-se contra Israel. Aí você vai entrando, o versículo diz que o Senhor foi com Josafá, porque nos primeiros anos andou nos caminhos de Davi seu pai, e não buscou os Balaíns. Antes, buscou a Deus de seu pai, andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Ou seja, ele está fazendo um comparativo de Judá e Israel. Ele não estava andando de acordo com Israel, estava andando porque estava sendo governado por Acabe. Josafá, ele tinha uma aliança, ele seguiu os caminhos da aliança de seu pai Davi. Ele conseguiu andar pelos princípios da palavra do Senhor, ele buscava a Deus, ele andou nos mandamentos do Senhor, e a Bíblia diz no versículo 15 do capítulo 17 assim, o Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá trouxe presentes a Josafá, o qual teve riquezas, glória em abundância, encorajou-se o seu coração nos caminhos do Senhor. E aí ele vai decorrendo, e discorrendo aqui no capítulo 17, no versículo 10, veio o temor do Senhor sobre todos os reinos da terra. Versículo 11, alguns entre os filisteus traziam presentes, a Josafá, prata como tributo. Versículo 12 do capítulo 17 diz, cresceu Josafá e se engrandeceu sobremaneira, edificou fortalezas e cidades e armazéns em Judá. Aí o texto realmente, ele discorre, para você ver a diferença de um rei para um outro rei. Josafá, rei de Judá, estava andando e vivendo pela aliança a qual Deus havia estabelecido com Davi. Contrário de Acabe, no capítulo 18, que você vê um reino totalmente desgovernado, um reino totalmente confuso, um reino totalmente onde Deus tirou as mãos. Você pode observar lá em 1 Reis, no capítulo 17, quando Elias, ele vai até diante de Acabe, dizendo, não haverá chuva, nem orvalho sobre a terra, segundo a minha palavra. E a palavra diz lá em Tiago que Elias orou fervorosamente, orou com insistência e não houve chuva durante 3 anos e 6 meses. Deus havia tirado a mão dali do reino de Acabe. Por que Deus cerrou o céu e não derramou a chuva? Porque, queridos,
Baal era um rei da fertilidade, era um deus da fertilidade, era um deus da prosperidade, entre aspas, naquela nação. E Deus, ele cerra o céu e realmente tudo morre, tudo se acaba, tudo seca, para Deus mostrar para Acabe, para ele entender juntamente com a sua rainha, de que ele era o Senhor. Mas mesmo assim, Acabe, governado por Jezabel, né, quebra essa aliança com Deus, vive toda aquela condição a qual nós já ministramos, está na palavra ali, a partir do primeiro livro de Reis, capítulo 17. Mas aqui eu quero só trazer um comparativo para você, a diferença daquele que realmente permanece na aliança e daquele que abandona uma aliança. Quando você permanece numa aliança, você vive e desfruta das promessas e daquilo que Deus estabeleceu para a tua vida. Não tem como não falar de aliança juntamente com o casamento. Quando você estabelece uma aliança com alguém, com o seu cônjuge, você começa a desfrutar e começa a viver aquilo que Deus tem para aliança dentro de um casamento. Quando você quebra uma aliança, você quebra essa aliança do casamento, você começa a viver e a passar a viver o desconforto desta quebra de aliança. Amém, queridos? Entenda isso. A diferença de um rei que andava e seguia os mandamentos, que continuou vivendo pela aliança a qual Deus estabeleceu, e a diferença de um outro rei. Só que no meio do caminho, Josafá faz uma aliança, ele se aparenta com Acabe. Coisa que ele não devia ter feito. Se você olhar no capítulo 18, o versículo 1 diz assim: ora, tinha Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Não era para ter feito isso. Aí o versículo 2 diz assim: ao fim de alguns anos, Acabe foi ter com ele em Samaria. Acabe matou ovelhas, bois em abundância, para ele, para o povo que vinha com ele, e o persuadiu a subir com ele em Ramote e Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote e Gileade? Respondeu Josafá: como tu és, sou eu. Olha a aliança a qual Josafá fez com Acabe. Ele fez uma aliança má, ele fez uma aliança ruim, ele não devia ter feito, ele devia ter consultado a Deus. Ele está dizendo: olha, você é o que eu sou e eu sou o que você é. Eles se tornaram um só, ele está dizendo. Como tu és, sou eu, e o meu povo é o teu povo. Iremos contigo à guerra. Mas olha o versículo 4, que interessante. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta hoje a palavra do Senhor. Josafá não fez isso, mas para ir à guerra, ele pede para o rei de Israel: consulta hoje a palavra do Senhor. Aí, Acabe chama os seus profetas, que só falava coisas que agradavam o seu coração, falsos profetas, que agradavam somente o coração do rei. E ele levanta alguns, os profetas vêm e começam a fazer toda aquela firula diante do rei. Depois você lê o texto aqui, porque o tempo é curto. Dizendo para o rei ir à guerra. Zedequias, ele é levantado, era o braço direito do rei, o profeta, né, a qual o rei gostava, porque ele sempre falava as coisas que o rei gostava, porque ele recebia dinheiro, ele recebia recurso. Não vou entrar nesse mérito agora, amém, queridos? Eu não quero sair e fugir daquilo que Deus está falando nessa noite. E aí Josafá tem um desperto e fala assim: não, peraí, ainda tem um profeta do Senhor aqui nessa nação? E o rei Acabe fala assim, né, tem um profeta. Esse profeta chama Micaías. Mas esse profeta, ele nunca fala o que eu quero. Ele nunca fala o que eu desejo. Ele sempre fala o que é mal a mim. Por quê, queridos? Porque Acabe havia quebrado uma aliança. E quando se quebra uma aliança, eu já falei aqui, você já me ouviu falar muitas vezes, as coisas relacionadas a Deus precisam ser do jeito de Deus. Se nós não fazemos as coisas do jeito a qual Deus determina, a qual Deus manda, nós estamos fora do princípio e quebramos uma aliança com o Senhor. E Micaías vem, manda chamar, olha o verso 7. Respondeu o rei de Israel a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor. Porém eu o aborreço, porque nunca profetiza coisa boa de mim, mas sempre má. É Micaías, filho de Imlá. Mas Josafá disse: não fale o rei assim. Então o rei chamou o oficial: traz aqui Micaías depressa. O rei chama, ele vem. Aí Zedequias, no versículo 10, faz alguns chifres de ferro, dizendo: assim diz o Senhor. Deus não estava dizendo nada, né?
Com estes ferirá os sírios até todos o consumir. Versículo 11. Todos os profetas profetizavam o mesmo. Sobe a Ramote Gileade, prosperarás, pois o Senhor entregará nas mãos do rei. Deus não estava falando nada. Porque quando se quebra uma aliança, Deus não está mais naquele negócio, querido. Deus não está mais naquele negócio. Quando o Senhor se retira de Saul, porque o desejo de Saul era o trono, o desejo de Saul era o reino, mas o desejo de Davi era o coração de Deus. Aliança estabelecida no Senhor, você deseja somente conquistar o coração de Deus e não conquistar as outras coisas. Deus não estava falando nada. Aí no versículo 12 diz, o mensageiro que fora chamar a Micaías lhe disse, olha, há uma só voz. Outros profetas predizem êxito para o rei. Seja também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Mas Micaías era um homem de Deus. Ele chega e fala assim, respondeu, porém, Micaías, tão certo como vive o Senhor, o que o meu Deus me disser, isto eu falarei. Eita, Jesus! E aí, a palavra vem, Micaías diz que não. Ele fala primeiro assim, não, pode ir, você vai prosperar. E Acabe fala assim, está vendo, Josafá? Ele não fala coisas que me agradam. Ele somente fala coisas que me desagradam. Aí, queridos, eu não vou entrar muito nesse mérito agora por causa do tempo, é uma outra ministração. Mas veio algo da parte de Deus, um espírito enganador da parte de Deus, possui aqueles profetas, principalmente Zedequias, e começam a profetizar trazendo um engano. Porque quando há uma quebra de aliança, o espírito de engano entra no nosso meio. Esse espírito de engano entrou e as coisas começaram a complicar. Micaías profetiza que ele não seria bem-aventurado naquela guerra. Zedequias dá um tapa no rosto dele. A Bíblia diz que o fere no queixo. E aí Acabe manda prender, deixar Micaías só pão e água. E olha que interessante. No versículo 27 do capítulo 18. Ele fala assim, deixa Micaías, no versículo 26. Deixa Micaías a pão e água. Quando eu me tornar em paz, eu vejo o que eu faço com ele. Olha o versículo 27. Disse Micaías, se tornares em paz, não falou o Senhor por mim. E disse mais, ouvi todos os povos. Ah, queridos, aí nós vemos que o resultado para Acabe foi morte. Né? Ele se veste como um dos soldados, Josafá continua como rei. Né? O rei sírio, ele diz que o alvo era Acabe, e aí a história ela continua, a história corre. Aí de repente um soldado retesa o arco de qualquer jeito, lança uma flecha avulsamente ali, aleatoriamente, acerta Acabe entre as juntas da armadura, e até o final do dia Acabe morre. Esse é o final do texto. Aí no capítulo 19, um profeta vidente, o vidente ou profeta Jeú, chega para Josafá e fala assim, ó, no versículo 2, devias tu andar o ímpio, ajudar o ímpio e amar aqueles a quem odeiam o Senhor? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, pois tiraste os postes sagrados da terra e dispuseste o coração para buscar a Deus. Aí há o arrependimento no coração de Josafá. O versículo 9, a Bíblia diz, deu-lhes essas ordens, assim andai, ou seja, ele volta a andar no temor do Senhor, com fidelidade e integridade de coração. Amém? Amém? Aí o capítulo vem, o 20 vem. 3 reinos, Moabe, Amon e os meunitas vêm diante de Josafá. E agora eu quero entrar no contexto da mensagem. Esses reinos vêm contra Josafá. Uma situação extrema, uma situação difícil, uma situação de pandemia, vamos dizer assim, trazendo para os nossos dias. E o que fazer quando não sabemos o que fazer? Você vê aqui no versículo 12, não sabemos o que fazer, a oração dele. Do versículo 1 até o versículo 12, você vê a oração do rei Josafá. O que fazer? Ele coloca os olhos diante do Senhor. Mesmo não sabendo o que fazer, os nossos olhos estão postos em ti. Diante de tudo aquilo que estamos vivendo ou passando muitas vezes, ou de o que venhamos a passar no futuro, chegará situações em que nós não saberemos o que fazer.
Você já passou também por situações a qual você não sabia o que fazer. E muitas vezes corremos para um lado, corremos para o outro, pedimos ajuda aqui, ajuda ali, mas existem coisas, queridos, que o homem não pode fazer. Existem coisas que eu não posso fazer para você. Existem coisas que você não pode extrair de nós, somente você pode extrair do Senhor. Existem coisas, marido e esposa, que o seu marido e a sua esposa não pode dar para você, oferecer para você, somente o Senhor pode fazer e entregar para você. Existem coisas, jovens, que um namoro, um noivado, um relacionamento de amigos não pode fazer para você. Então não adianta você querer extrair algo de alguém que você só pode extrair de Deus. Existem coisas, queridos, que você não tem como extrair de mim, somente do Senhor. Eu posso apenas te indicar o caminho. E quando nós chegamos ao momento em que nós não sabemos o que fazer, nós primeiro precisamos colocar os nossos olhos no Senhor. Josafá diz, eu não sei o que fazer, eu não sei que caminho seguir, eu não sei realmente que orientação eu tenho, mas os meus olhos estão postos em ti. Ou seja, no capítulo 19, ele é repreendido pelo vidente, porque no 18 ele fez uma aliança a qual não deveria, e naquele momento ele entende, e ele volta a caminhar pelos mandamentos e caminhos do Senhor, e ele fala assim, não, agora o negócio vai ser diferente. Agora que estamos retomando as nossas reuniões presenciais, você voltará da mesma maneira que você saiu, entrou nessa pandemia. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Eu quero usar uma frase que ele usa sempre aqui, o Richard usa aqui, eu quero transferir uma mentalidade para você. De mudança, de transformação, de inconformismo com a minha vida espiritual. Se nós vivemos e estabelecemos uma aliança conosco, nossa com o Senhor, somente Ele pode nos dar. Você precisa ir para os pés do Senhor. Eu vou entrar em alguns textos com você aqui, de 4 coisas que eu quero falar, que eu coloquei como 4 P's dentro dessa mensagem. O que fazer quando nós não sabemos o que fazer? Aqui você vai observar 4 coisas. No versículo 20 desse texto. Pela manhã cedo, levantaram-se e saíram ao deserto de Tecoa. Saindo eles, Josafá pôs-se em pé e disse, ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros, e crede nos seus profetas, e prosperareis. Porque você vai observar um pouquinho antes, que após a oração do versículo 12, no versículo 14, o Espírito do Senhor vem no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, um profeta. E ele começa a liberar e dar direção, orientação, e dizer assim, ora, para Josafá, segue por aqui, caminha por aqui, faça isso, faça aquilo, porque o Senhor está com você. Por isso que ele diz, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, e crede nos seus profetas, ou seja, a palavra veio sobre a vida do profeta, dando orientação, dando, seu Deus, o caminho para qual Josafá deveria seguir. Mesmo não sabendo o que fazer. Primeiro P, Josafá, ele entendeu, nesse momento de que ele não sabia o que fazer, ele entendeu que ele precisava trazer e dar prioridade à palavra do Senhor. O primeiro P é prioridade. Prioridade. A palavra diz, nessa minha tradução, que ele acordou de manhã cedo. Mas tem uma tradução que diz que ele levantou de madrugada. E todos sabem, eu sempre digo aqui, madrugada fala de ordem de prioridade. Nós precisamos realmente viver a nossa vida e estabelecer a prioridade da palavra do Senhor. Quando nós não sabemos o que fazer, nós precisamos manter os nossos olhos no Senhor como prioridade. Prioridade em quê? A ordem da palavra. Aqui o profeta estava dando uma ordem, uma direção, e ele começou a dar ouvidos a essa prioridade, a ordem desta palavra. Provérbios capítulo 8, verso 17 diz, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Como que você vai voltar presencialmente? Com as mesmas histórias para mim, com as mesmas dificuldades, com os mesmos problemas, com os mesmos anseios, com as mesmas lutas, ou você amadureceu em tudo isso e vai vencer tudo isso em Cristo Jesus?
Porque, queridos, tem coisas que eu, como pastor, eu não posso te dar. Só o Senhor pode. Você precisa ir nele. Ir nele como prioridade. Buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Comida, bebida e veste, diz o texto. Ali o Senhor está lembrando a nação, está lembrando o povo daquilo que Deus fez lá no deserto. Daquilo que Deus operou lá no deserto, no passado. Onde as roupas não gastavam, as roupas não encurtavam, os sapatos não desgastavam e sempre tinha comida para eles comerem. Ou seja, o mesmo Deus que está agindo lá, está agindo aqui. Ele fala assim, são gentios que procuram essas coisas. Comida, bebida, preocupação, anseio, são gentios, vós não. Se você coloca a palavra de Deus como prioridade, como ordem de prioridade na sua vida, todas essas coisas serão acrescentadas. Busquem e acharão. Como é que você vai voltar? Agora, dia 13. Nos procurando com as mesmas dificuldades? Com os mesmos problemas? Passaram-se um semestre. E aí, querido? Vamos ficar por aqui, né? Olha o silêncio da morte aí. Queridos, procurar aqui fala de você buscar bem cedo. Mas esse procurar aqui significa você procurar com sinceridade. Buscar com sinceridade. Chegar diante de Deus e rasgar teu coração com sinceridade. Porque há uma aliança de Deus conosco e nossa com Deus. Então busca a Deus com sinceridade. Coração transparente, coração sincero. A palavra sincera é sincera. Buscar a Deus não por interesses pessoais e próximos, mas buscar a Deus por aquilo que Ele é. Segundo ponto. O primeiro P, prioridade. O segundo P, versículo 3 a 5, do capítulo 20. Temeu Josafá e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou o jejum em todo o Judá. Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá, o povo veio para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé, na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo. Postura. Prioridade promove postura. Olha a postura de Josafá quando ele recebe a notícia. A Bíblia diz que ele temeu. A palavra temer aqui é medo. Ele teve medo, ele não sabia o que fazer, ele não sabia para onde ir, ele não sabia que direção tomar, mas a primeira coisa que ele faz, ele decidiu buscar ao Senhor. Ele decidiu viver a aliança no Senhor. Como Daniel, lá no capítulo 1, versículo 8. E decidiu Daniel não se contaminar com as iguarias do rei. Postura. Quando você prioriza as coisas do Senhor, você tem uma postura diferente. O seu palavreado muda. A sua mentalidade é transformada, é renovada. O seu caminhar é diferente, o seu andar é diferente. A sua postura, que queridos, postura fala de atitude. A sua atitude é diferente. Postura fala de posição de corpo. Você permanece ereto espiritualmente diante do Senhor, dizendo, olha, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em Ti. Queridos, isso é apenas o começo. Virão lutas, virão dificuldades, virão guerras, mas quando você prioriza a palavra, você coloca em ordem a sua vida pela palavra, a sua postura muda. Não chega aqui dia 13 com o cabisbaixo entre a mesma luta, Não, toma uma postura hoje. Muda de atitude hoje. Em nome de Jesus. Não chega para nós aqui, queridos, porque nós estamos há 6 meses ministrando maturidade e mudança de mente para a tua vida. E metanoia fala de mudança de caráter. Muda! Muda a sua postura. Olha o que a Bíblia diz. Ele teve medo, mas ele decidiu. Ele pôs-se buscar ao Senhor. E o que ele fez? Apregou um jejum. Todo mundo jejua. Vamos orar. Vamos buscar a Deus. Vamos pedir direção de Deus. E aí, isso que você está vivendo e passando, isso que você está enfrentando nesses dias, ei, toma uma postura diferente. Busque ao Senhor até Ele te responder. Não vem
buscar no homem, busque no Senhor. Não vá buscar no seu cônjuge, busque no Senhor. Não vá buscar em profetas, busque no Senhor. Tome uma postura diferente, tenha uma posição diferente. A palavra buscar aqui é darash no hebraico, significa recorrer ou procurar com cuidado. Recorra a Deus. Queridos, essa pandemia precisa nos fazer mudar de postura. Em recorrer a Deus, não recorrer no homem, mas recorrer em Deus, porque Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da tribulação, é Ele. A palavra buscar e buscou é darash, ele recorreu a Deus, ele não recorreu ao povo, ele não recorreu ao pastor, ele não recorreu ao apóstolo, ele não recorreu ao bispo, ele recorreu ao Senhor. Porque tem coisa que somente o Senhor, querido. Estamos aqui para indicar apenas o caminho. Apenas para te indicar o caminho. Aqui você vai encontrar em nós essa indicação do caminho. O versículo 4, a Bíblia diz que ele levou o povo. Por quê? A postura que o rei teve, mesmo com medo. Mas ele teve uma postura que quando o povo olhou para a postura do rei, o povo fez igual. Ele levou o povo a buscar a Deus, a recorrer a Deus em arrependimento. Esses dias, queridos, para a igreja de Jesus, são dias de arrependimento. Olha o que o texto diz: e o povo veio para buscar, a mesma tradução, ao Senhor. A postura de Josafá, mesmo com medo. Qual é a postura, homem, que você tem dentro de casa? Como marido? Qual é a postura? Queridos, deixa eu falar uma coisa para você que está me ouvindo aqui. Você que é marido. O homem, marido, precisa passar segurança para a esposa. Esposa precisa de ter um homem que passa segurança para ela. Se você não passa segurança para sua esposa, você precisa buscar mais em Deus. Amém ou não? Os homens aqui dessa casa. Mulher não gosta de homem que não passa segurança. Aliança promove segurança. Você precisa, homem, passar segurança para tua esposa. Leve a tua casa ao arrependimento, porque a postura que você tiver como um homem, a sua casa vai ter a mesma postura. A postura que você tiver como empresário, as pessoas que estão à sua volta vão ter a mesma postura. A postura que você tiver, jovem, ali na faculdade, a postura que você tiver no seu namoro, no seu noivado, você vai levar o seu futuro cônjuge à mesma postura que você tiver. Mesmo com medo. O povo recorre a Deus ao arrependimento. E o versículo 5 diz assim: pôs-se Josafá em pé na presença da congregação, mesmo com medo, na casa do Senhor, diante do átrio novo. Ele se levantou. Lembra que eu falei de postura, atitude? Ele se levantou, ele pôs-se em pé, ele permaneceu na condição e na postura a qual Deus o chamou e o levantou. Deus o chamou e levantou para ser rei. Deus te chamou para ser marido, Deus te chamou para ser pai, Deus te chamou para ser filho, Deus te chamou para ser mãe, Deus te chamou para ser filha, Deus te chamou para ser um ministro, um sacerdote da palavra do Senhor. Então mantenha-se na posição a qual Deus estabeleceu para a tua vida. Não recua. Não recua. Diante dessa situação de pandemia que estamos vivendo e de situações de problemas e perseguições que venhamos a passar, você precisa definir qual será a sua postura. Qual é a postura de Josafá? Uma postura de entrega, uma postura de humilhação, uma postura de dependência. Queridos, a postura do rei, olha o versículo 13. A postura do rei fez com que o seu povo mantivesse a mesma postura que ele. A postura, você homem, que você mantém na sua casa, você levará a tua esposa à mesma postura. Você levará teus filhos à mesma postura. Você levará as pessoas que estão à sua volta à mesma postura e o mesmo posicionamento. Olha o versículo 13. Todo Judá estava em pé. Ó, Josafá estava em pé. O povo permaneceu em pé. Como também suas crianças, suas mulheres e seus filhos. Essa postura fez com que o Espírito do Senhor, no versículo 14, viesse no meio da congregação.
Essa postura que nós mantemos como igreja, essa postura que nós estamos mantendo nesses últimos dias, faz com que o Espírito venha sobre a igreja e realmente encha a igreja da presença do Espírito dele. Ser habitação do Espírito Santo é uma coisa. Agora, ser cheio do Espírito é outra coisa. Essa postura que vamos manter nessa volta fará com que o Espírito venha e inunde esta igreja. Postura de entrega, postura de humilhação, postura de dependência. Aí no versículo 14 ao 19, o Espírito vem. Por quê? Porque o rei se posicionou. Quer mudança na tua casa, macho? Quer mudança na tua família? Quer mudança nos teus negócios? Mantenha uma postura de pai. Mantenha uma postura de marido. Ei, eu estou cansado de ver marido fugindo de responsabilidade. Eu estou cansado de ver mulher fugindo de responsabilidade. Eu estou cansado de jovens fugindo de responsabilidades. Há uma responsabilidade. Aliança, existe responsabilidade. Assuma isso. Quer mudança no teu casamento? Quer mudança na tua família? Mantenha-se com uma postura diante do Senhor. E o Espírito vem. E o Espírito vem. Foi o que aconteceu aqui. Mesmo com medo, eles mantiveram uma postura. E o Espírito veio. Olha lá. Então veio o Espírito do Senhor, verso 14, no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse ele: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Quando eu mantenho uma postura e eu estabeleço prioridade da palavra sobre a minha vida, o Espírito vem e me dá direção quando eu não sei o que fazer. Quando você não sabe o que fazer como marido, quando você não sabe o que fazer como esposa, quando você não sabe o que fazer como homem, como uma mulher, um jovem, um adolescente, mantenha uma postura diante de Deus, estabelecendo a ordem da palavra como prioridade, e o Espírito Santo virá e te dará a direção, porque essa peleja que você está vivendo não é tua, mas é do Senhor. Posso ouvir um amém aí? Glória a Deus. Queridos, a Bíblia diz que a condição começa a mudar. A condição começa a mudar. Não temais, versículo 16, amanhã descerei contra eles. Eles subirão pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar. Parai, estai em pé, e vede a salvação. Olha a postura. E vede a salvação para convosco, Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, e o Senhor será convosco. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, sobre todo Judá, e os moradores de Jerusalém lançaram-se perante o Senhor. A postura do rei faz com que o povo se prostra e o adora. Levantaram-se os levitas, os filhos dos coatitas, dos filhos dos coreitas, para louvarem ao Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. A condição começa a mudar. Quando eu mantenho a palavra como ordem de prioridade na minha vida, a minha postura, eu mudo a minha postura diante da condição. O Espírito vem me dar direção, e a condição que eu estou vivendo começa a mudar. A condição que você está vivendo começa a mudar. Ei, eu continuo liberando sobre a tua vida que este ano é o ano do nascimento de um novo propósito. Olha nos meus olhos aqui, este ano é o ano do nascimento de um novo propósito. Nós terminaremos esse ano melhores do que nós começamos, em nome de Jesus, porque as crises aceleram os propósitos. A condição vai mudar. Mantenha, mude sua postura, a condição vai mudar. E o terceiro P, prioridade, postura, e no mesmo versículo 20, pela manhã cedo, levantaram-se, saíram ao deserto de Tecoa. Saindo eles, Josafá pôs-se de pé e disse: ouve-me, ó Judá, vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, e crede nos profetas, e prosperareis. Aqui nesse mesmo texto, eu vejo postura e vejo posicionamento. Porque a minha postura define qual será meu posicionamento. Postura é diferente de posicionamento. Postura é você manter-se
com uma postura diferente, levantar-se, pôr-se em pé, sair de uma situação prostrada por causa da humilhação, mas manter-se em pé diante da dificuldade, não fugir das responsabilidades, mas posicionamento. Fala de você ouvir, fala de você receber, fala de você praticar a palavra. A minha postura define qual será meu posicionamento. Se eu vou continuar curvado, se eu vou continuar dando ouvido às vozes que estão à minha volta, não deixe que as coisas externas roubem as coisas eternas que há dentro de você. E isso demanda posicionamento. Posicionamento daquilo que eu ouço, daquilo que eu recebo, daquilo que eu creio e daquilo que eu passo a viver pela prática da palavra. Mudança de mente só vem pela prática da palavra. Prioridade, postura e posicionamento. E no mesmo versículo 20, você vê a situação toda sendo mudada. A partir do versículo 20, você vê o último P, prosperidade. Prosperidade nada mais é do que obedecer a palavra. Quer obedecer? Quer prosperar? Sim ou não? Quem quer prosperar, levanta a mão aí. Obedeça a palavra. Coloque a palavra como ordem de prioridade. Mude sua postura, você viverá um outro posicionamento e a prosperidade alcançará a tua vida. Olha no capítulo 26, eu estou encerrando aqui, capítulo 26, versículo 5. Buscou a Deus nos dias de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Êxito. Prosperidade promove êxito. Capítulo 31, versículo 21 diz assim, ó, no mesmo Crônicas, capítulo 31, versículo 21 diz assim, olha o texto da palavra. Em toda a obra que começou no serviço do templo de Deus, na lei e nos mandamentos para buscar a Deus de todo o coração, assim o fez, e assim Deus o fez prosperar. Capítulo 32, no versículo 30, você vai ver aqui um outro texto. Foi Ezequias que tapou o manancial superior das águas de Giom e a canalizou para o ocidente na cidade de Davi. Ezequias prosperou em tudo o que se propôs a fazer. Por que esses homens prosperaram? Por que naquela mesma noite Deus envia somente um anjo no capítulo 20 e destrói e mata 185 mil soldados? O povo não tirou a espada da bainha, querido, porque a luta é do Senhor. Porque o povo entendeu que a ordem de prioridade é a palavra. E quando a ordem de prioridade é a palavra de Deus, eu mudo de postura, eu vivo um posicionamento e eu começo a prosperar diante do Senhor. Prosperidade é ausência de necessidade, sim, queridos. Mas principalmente prosperidade é ausência de necessidade da palavra de Deus. Porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O texto hebraico diz, o Senhor é o meu pastor e dele eu não sinto falta alguma. Eu não tenho falta de nada. Porque quando a prioridade é a ordem da palavra, quando a minha postura, eu mantenho uma postura viva na palavra, eu não mantenho uma postura fora da palavra. A minha postura tem que ser uma postura viva na palavra. O meu posicionamento daquilo que eu ouço, daquilo que eu recebo, daquilo que eu creio e daquilo que eu pratico, faz com que haja prosperidade em minha vida. Aliança. Aliança é isso. Eu gostaria de orar com você. Gostaria que você recebesse da parte de Deus nesse momento, nesse último culto onde estamos ministrando sobre aliança. E tem muita coisa para se falar. Mas vamos deixar um pouco agora para o mês de setembro, onde estaremos falando sobre integridade. Integridade. Porque a aliança, ela precisa ser uma aliança íntegra. Vamos falar sobre ser inteiros. Vamos falar sobre ser completos. Vamos falar como ser plenos na palavra do Senhor. Porque Jesus está voltando para buscar uma igreja íntegra. Vamos orar? Amém? Feche seus olhos. Eu quero orar com você. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço por esta reunião, por esse culto, por mais uma noite que estamos reunidos como igreja diante da Tua palavra. Que essa palavra possa realmente ser como rema em nossas vidas. E dentro desse texto, nós possamos viver a prioridade, viver uma postura, um posicionamento, para que haja prosperidade em nossas vidas. Que realmente nós possamos viver esta aliança. E a aliança promove prioridade.
Aliança promove uma postura diferenciada. Aliança promove um posicionamento a qual a tua palavra me orienta e me permite, para que eu possa viver em aliança a prosperidade do Senhor. Espírito Santo, que esta palavra, ela possa ser encravada no coração de cada um dos teus filhos e das tuas filhas. Que o Senhor, Ele te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e te dê paz. Que o amor do nosso Deus e Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida, a tua casa e família, em nome de Jesus. Você pode dizer amém aí? Que você possa viver colocando a prioridade da palavra. Porque quando você coloca o Senhor em prioridade, sua postura muda, seu posicionamento muda e você vive a prosperidade de Deus. Que você viva isso nesses dias. Volte, mas não volte da mesma maneira que você entrou nessa pandemia. Volte com uma postura diferente, um posicionamento diferente, dizendo: estou vivendo ainda, pastor, aquelas lutas do passado, sim, mas a minha postura mudou, meu posicionamento mudou, porque agora a minha prioridade é a palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Até a próxima quarta-feira, em nome de Jesus. Lembrando, dia 13, estaremos de volta às 9 da manhã e às 7 da noite, com a ceia do Senhor. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, ajude-nos a chegar no final do ano com mais de 1000 inscritos, em nome de Jesus. Aí, compartilhe o link, passa para todo mundo, a sua casa, a sua família, deixa o seu like. É importante você deixar o like, irmão. Por favor, dá o joinha lá, em nome de Jesus. Ative as notificações e seja abençoado, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até quarta-feira, para a honra e glória do Senhor.